É um momento de grande prudência. Não é momento de grande prudência, não. É momento de falta de discernimento. Porque quando nós estamos buscando a Deus, irmãos, Deus nos dá autoridade contra principados, contra a potestade. Irmão, quem tem que calar é o diabo. Quem tem que sair é ele. Numa cidade, numa igreja. Porque na nossa tem que sair, irmãos. Que o Espírito Santo nos ajude, meu Deus do céu. Aleluia, Jesus. E achei um bocado de crente da minha época parado dentro de casa. Crente bom, irmão. Bom, crente bom mesmo. Sabe que esse crente bom? Que esse crente canela de fogo, glória mesmo, parado. E eu fiz a visita a algum, perguntei por que você não vou mais? Tanta igreja, ele diz missionária. Missionária. É melhor nós estarmos ainda fazendo alguma coisa no mundo. Porque só entra dentro da igreja, o mundo entrou e alastrou. Dentro da igreja eu prefiro ficar dentro da minha casa aqui, louvando a Deus, correndo o risco de não ser salvo, de não ser arrebatado, do que entrar dentro das igrejas, porque o mundo entrou dentro da igreja assolando, através da música, através da postura. Irmãos, falta de arrependimento, falta de adoração, uma falsa adoração, uma assoviação dentro das igrejas, uma pulação, meu Deus, o que é aquilo? E você vai procurar autoridade para expulsar demônio? Tem não, filho. Não tem não. Então eu pergunto, a igreja cheia, que essa igreja lá estava tudo cheia. Mas por que então os crentes não estavam reunidos? Para poder exercer autoridade contra os demônios que estavam usando os bandidos então, para mandar eles calar a boca. Aquela caição, aquela assoviação, aquela pulação dentro da igreja resulta em quê? O verdadeiro arrependimento traz o verdadeiro avivamento na vida da igreja. E o que é avivamento? Avivamento é simplesmente o poder de Deus manifesto na sua vida e na vida da igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Não dá para escorrer mais dentro dessa mensagem, irmãos. Estava na porta lá da casa da minha mãe, conversando com a minha mãe. Ô Jesus. Aí passa uma moça, 20 e poucos anos. Irmãos, me perdoa os pastores aqui. Uma roupa, como é que chama? Essas legzinhas, garradinha assim, bem curtinha, com a tatuagem aqui na cintura, com um pedacinho de pano aqui assim, cobrindo a parte de cima, com a tatuagem aparecendo aqui na barriga e outra aqui nas costas. E ela passou, Senhor, missionária. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo com o Brasil? Paz, amada, Shalom. Eu olhei para mim e falei, Jesus, tu achou que eu parei no tempo? Parei no tempo, Jesus. O que está acontecendo, Deus? Fui pregar uma igreja lá com mais de 1000 membros, irmãos. Preguei a vara, não é a vara, fui pregar a palavra que Deus mandou. E estava até dizendo acerca de levitas, que lá onde a gente congrega lá com esse pastor aqui, esse pastor ali, um dia aconteceu que Jesus falou assim com os levitas lá, gente, para subir em cima do altar, né, para ministrar o coração do Pai, porque levita ministra mais do que pastor, muito mais, todo dia estão aqui na frente tocando e ministrando a Deus, não é verdade? Então o ministro, o sacerdote da adoração dentro da casa do Senhor tem um compromisso muito sério com o altar de Deus, sim ou não? É melhor que você sente no banco e se arrependa e volta depois do que subir aqui em cima com a sua vida com princípios quebrados. Uma hora Deus pode envergonhar. Aí Jesus falou isso lá, não é, Bimael? Lá com o levita na igreja, lá com a levita, e a levita disse assim, não, Deus não expõe a vida de ninguém. Irmãos, não expõe. Um dia pegou o microfone e eu vi literalmente o anjo chegando e tirando o microfone da mão daquela levita. E a levita deixou o microfone em cima do altar e saiu correndo da igreja e nunca mais voltou. Literalmente, porque Deus havia falado, não suba em cima do meu altar com práticas sexuais ilícitas. Não suba em cima do meu altar. Tanta coisa que Deus disse para não fazer, e sem temor nenhum subir em cima do altar. Mas se tiver um crente orando assim, Senhor, santifica a sua casa, Senhor, santifica os levitas, Senhor, santifica o
informa o papai amado com o que está acontecendo dentro da minha igreja. Escuta, crente, a tua oração vai ser ouvida. Escuta, Deus está chegando, aleluia, para fazer algo novo dentro da sua igreja, dentro da sua casa, na sua vida e na vida daquele que você está orando. Deus vai ouvir a sua oração. Aleluia. Estava eu pregando sobre isso nessa igreja. Terminei de pregar. Sim, senhor. Aí Deus me mostra uma revelação de um dos instrumentistas. O senhor falou: fala para o meu servo que eu tenho uma moça de Deus para a vida dele. Que não é para ele ficar no ministério do ficar. As meninas aqui sabem o que é o ministério do ficar. Essa sim, esse não, esse sim, esse não. O ministério do ficar, que é a moda e forma. Aqui dentro da igreja não. Aqui Deus tem um homem de Deus para a sua vida, uma mulher de Deus para a sua vida. Espera, porque vai chegar. Quando você espera em Deus é melhor. Estava pregando sobre isso lá e Deus falou: fala com o meu filho. E o menino era filho da pastora. E eu falei: Deus manda falar contigo para você deixar o ministério ficar, para você consertar a sua vida, porque a maior parte das moças da igreja você já namorou e já desonrou essas moças. Deus vai cobrar de ti. Amados, não pegaram o microfone da minha mão, mas quando eu entreguei a oportunidade, alguém pega o microfone e diz: esse evangelho que a missionária está pregando está antiquado. Não se prega esse evangelho mais, porque Deus é Deus de amor. Deus não expõe seus filhos. O sangue de Jesus, ele foi derramado na cruz do Calvário, foi para isso mesmo. Você pecou, pede perdão e Jesus te perdoa. Não tem esse negócio de Jesus cobrar de você. Deus não é esse Deus carrasco que nós acabamos de ouvir aqui, não. Eu lá atrás sentada, amados, no meu cantinho, falei: Jesus, a palavra foi entregue. A minha boca pertence ao Senhor. Se o Senhor falou, o Senhor vai justificar a sua palavra, porque o Senhor não deixa a tua palavra voltar, Senhor, vazia. E eu quero dizer, irmãos, que tudo aquilo que nós entregamos naquele lugar, não tem um ano, tudo está se cumprindo naquele lugar. Tudo que estava oculto em cima do altar subiu, porque a boca de Deus falou naquele lugar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E agora eu vou entregar o que Deus falou. Quando eu cheguei aqui, que nós começamos a orar, Deus me mostrou o alicerce dessa igreja. Pastor, a sua oração já foi ouvida, meu filho. A minha vontade quando eu cheguei era só de chorar, de chorar, de chorar. Não era de tristeza. Em quebrantamento do Espírito Santo, agradando o sacrifício que foi feito por muita gente aqui dentro. Mas engraçado, vou entregar aquilo que Deus mandou. Não é verdade? Que a gente entrega, vem bênção. Se a gente não entregar, não vem não. Mas se a gente entrega, vem bênção. E se Deus te confrontar aqui nesta noite e tratar da tua vida, não é para te envergonhar, para te pôr de pé e encher você do Espírito de Deus. Glória a Deus. Para o verdadeiro avivamento vir e permanecer na nossa vida aqui nessa nação. E Deus me mostrava todo o alicerce da igreja. Começando da porta, passando aqui em cima do altar e fechando ali onde estão os levitas. E o Senhor me mostrava algumas gotas de azeite em fogo que caía em cima desse alicerce. Só o alicerce, não mostrou as paredes. Só o alicerce. Aquelas gotas de azeite em fogo que caía em cima do alicerce. E quando eu vi, irmãos, aquelas gotas de fogo, de azeite caindo dentro daquele alicerce, alguns bichos que estavam dentro do alicerce começaram a subir. Eu não discerni que esse bicho era aquele, parecendo uns escaramujo, umas aranhas, saíam umas coisas pretas, uns bichos pretos de dentro do alicerce da igreja. Quando Deus nos mostra o alicerce, Deus está falando de obreiros, Deus está falando de presbíteros, de pastores, de levitas, de pessoas que compõem o ministério, o alicerce da igreja. Deus vai mexer no alicerce da igreja. Se vocês oraram, agora vai vir a limpeza das nossas vidas aqui. Vai vir a limpeza do ministério. Vai vir a limpeza de dentro para fora. E vai começar aqui em cima do altar. Sabe o que Deus falou comigo, amado? Quebra todos os paradigmas e todas as tradições que foram implantadas aqui. Todas.
Quebre paradigmas, tradições, coisas de homens que foi lançada no alicerce desta igreja. Pode quebrar que Deus será contigo. Deixa a boca bater. Se levantarem contra ti, Deus vai te justificar. E vão ter que responder por aquilo que falarem. Porque o Senhor fala comigo, vocês vão ficar aqui muito pouco tempo se você fizer tudo que Deus te mandar. Essa igreja eu vi lotada que não cabia de gente aqui dentro. Porque vai vir gente de longe. Deus vai fazer coisa grande, eu não sei se decorrer desses 3 dias. Mas Ele mostrou esse lugar pequeno. Porque muita gente sedenta, com fome, está morrendo aí fora em outros lugares. Aleluia! Mas vão ficar sabendo o que Deus vai fazer aqui. E eles vão vir congregar aqui. Vão vir adorar aqui. Vão vir se alimentar aqui. Aleluia! Vão vir ser cheios do Espírito Santo aqui. E assim diz o Senhor para ti: eu te entrego esta cidade na tua mão, varão. Eu te entrego a chave espiritual. Eu vou colocar um homem grande desta cidade na tua mão. Um homem grande vou colocar aqui dentro desta igreja, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. E este homem, através do meu Espírito Santo nele, vai abrir muita porta para este povo. Muita porta. Vejo muitas portas se abrindo. Aleluia. Para o povo desta igreja, para ti, para a tua companheira. Mas Deus vai mudar muita coisa. Muita coisa Deus vai mudar através da sua vida. Por isso não escute ninguém, só Jesus. Tudo que Deus te falar em oculto, em segredo, em intimidade, faça tudo que Deus te mandar. Não tenha medo de ninguém. Não tenha medo do homem. Porque Deus diz: tu és homem.